Pois muito bem, minha gente, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre monumentos. Essa discussão tem vindo à tona com muita força por conta da derrubada simbólica que rolou de algumas estátuas em meio aos protestos em prol do Black Lives Matter. Nesses últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo da derrubada da estátua de Edward Colston na cidade de Bristol, na Inglaterra, que aconteceu durante um protesto em prol do Black Lives Matter. Colston era um comerciante de escravos no século XVII. Ele era membro da Royal African Company, que foi responsável por transportar cerca de 80 mil pessoas escravizadas da África para as Américas. E a sua estátua já tinha sido controversa na cidade fazia um tempo. Inclusive, tinha uma petição ativa para que ela fosse retirada com mais de 11 mil assinaturas. Depois que a estátua foi derrubada, um dos manifestantes ajoelhou no pescoço da estátua ali por uns 8 minutos, que foi mais ou menos o tempo pelo qual George Floyd foi sufocado pelo policial que o assassinou. Esse ato muito simbólico escancarou o papel do colonialismo e da escravidão em cimentar valores racistas no centro do funcionamento da nossa sociedade, desumanizando pessoas negras e criando, aparelhos estatais, como a polícia, para mantê-las numa condição de propriedade. Eu recomendo muito aqui a fala do Thiago Amparo. Ele explica a ligação entre a escravidão, a polícia nos Estados Unidos e no Brasil. Quando viralizou esse vídeo, começou a surgir outros vídeos do mesmo tipo e questões sobre monumentos que foram removidos ou que ainda estão de pé. Na Antuérpia, protestantes jogaram tinta e atearam fogo numa estátua do rei Leopoldo II da Bélgica. Para quem não sabe, Leopoldo foi responsável por uma das colonizações mais brutais e um dos genocídios mais numerosos da história da humanidade. No que hoje é a República Democrática do Congo, ele lucrou com o extermínio de 10 milhões de pessoas. Para efeito de comparação, Hitler foi responsável pela morte de 6 milhões de pessoas. Você imagina uma estátua de Hitler na Alemanha? Já voltamos nisso. Quando esse episódio ganhou espaço na mídia, ele escancarou como esse evento histórico de genocídio é muito pouco conhecido e muito pouco ensinado, E aí, esses acontecimentos geraram discussões também a respeito dos nossos monumentos no Brasil. E aí a discussão toma outra dimensão porque o Brasil foi colônia e, enquanto colônia, o nosso território herda monumentos impostos pela nossa metrópole. E a história da nossa colonização, da nossa exploração, é contada do ponto de vista do colonizador. Que é um ponto de vista que, aliás, vai além do colonizador imediato, em português. Ele se mantém no imaginário das camadas sociais que herdaram isso. O que influencia, inclusive, a maneira como a gente aprende sobre isso na escola, Se discutiu também especificamente monumentos em honra aos bandeirantes. E os dois grandes argumentos aqui são os seguintes. De um lado, que esses monumentos celebram a supremacia branca e contribuem pra gente passar pano pra história da escravidão e do genocídio indígena. Do outro lado, que essas estátuas têm valor histórico e artístico e que removê-las seria apagar a história. Eu vou desconstruir esse segundo ponto de vista para explicar por que eu não concordo com ele. Uma pessoa que explicitou esse ponto de vista foi o autor Laurentino Gomes. No Twitter, ele disse que é contra a derrubada da estátua do bandeirante Borba Gato em Santo Amaro, em São Paulo. Ele disse: estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico e devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. A partir desse tweet eu fiz uma resposta e eu queria expandir o que eu disse lá aqui também. Primeiro, tem uma diferença enorme entre um monumento e um artefato histórico qualquer, principalmente no caso de monumentos como esses que estão sendo questionados aqui, que são monumentos intencionais. Aqui cabe citar um teórico que fala muito sobre o que acho que fundou o pensamento sobre monumentos, que é Alois Hegel, eu não sei falar o nome dele direito. Num texto chamado O Culto Moderno dos Monumentos, ele faz a distinção que é a seguinte: o monumento intencional é aquele que é construído com o intuito de ser uma comemoração de algo e preservar um momento na consciência de gerações futuras. Enquanto um monumento não intencional ou histórico é aquele que recebeu o status de monumento depois da sua construção. Percebe, então, que uma coisa é uma estátua de Hitler em praça pública, intencional, e a outra é Auschwitz, não intencional, histórico. Hegel também diz que no caso do monumento não intencional, a interpretação, ou o que o Laurentino Gomes chama de estudo e reflexão, é mais moldada pela subjetividade, ou seja, sobre como cada um entende aquele processo histórico. Isso não se aplica ao monumento intencional. Por quê? Porque a intencionalidade justamente dá à narrativa que está sendo contada ali a autoridade. A construção desse monumento se deu para a comemoração desse fato. A sua presença é para impor a versão da história ali contada, que é a dos vencedores. Ela é naturalizada, raramente questionada e vai produzindo um imaginário coletivo sem que isso necessariamente seja posto em discussão. Nesse sentido, fazer estudo e reflexão a partir disso é um esforço de ir além do que está apresentado, de ir questionar essa narrativa. Só que por si só,
O estudo e a reflexão não permitem que um monumento seja ressignificado no lugar onde ele, está significando, que é o espaço público. Ou seja, estudar e refletir é ótimo a nível individual, mas coletivamente continua lá aquele símbolo que se apresenta como homenagem. Então, chegamos a um ponto central que é: preservar algo como objeto de estudo e reflexão não é equivalente a preservar a posição de poder de um patrimônio no espaço público. Eu recebi uma pergunta, inclusive, que foi assim: você defende que se aprenda mais sobre colonialismo nas escolas, né? Uma das grandes pautas e tal. E como assim você também defende que não haja monumentos sobre o colonialismo? Isso não é justamente apagar a história do colonialismo? Não, isso apaga a celebração do colonialismo. Inclusive porque esses monumentos frequentemente omitem o envolvimento desses indivíduos na colonização, ou omitem o lado negativo da colonização. Apagamento é chamar colonialista de herói, ignorando os horrores que ele causou. Percebe que isso produz o apagamento de outra narrativa histórica, da história de quem foi violentado? A estátua de um bandeirante sugere que aquele personagem é louvável, ignorando o seu envolvimento no genocídio indígena e produzindo o esquecimento dessa violência, ou pior, a sua justificativa. Essa estátua se ergue ignorando o trauma que foi causado por aquele personagem historicamente e reforçando esse trauma, né? Monumentos não são neutros. Um outro ponto central para mim é que quando se simplifica a questão como então é para sair derrubando tudo e dizendo que isso é apagar a história, você ignora que atos como a derrubada de uma estátua geraram debate, mostraram a urgência de iniciativas públicas para pensar o espaço urbano e, portanto, isso traz a história à tona mais uma vez, para que se pense como que ela foi transformada em memória e como que ela se manifesta coletivamente. No texto que eu citei, o autor diz o seguinte: a essência da percepção moderna da história é a ideia de desenvolvimento. Nesses termos, cada atividade humana e evento humano sobre os quais temos conhecimento ou testemunho pode reivindicar valor histórico. E é de reivindicar valor histórico que se trata aqui. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Lembrar as vidas que foram perdidas na mão de gente que foi homenageada é resgate da história. Esse é o ponto, que precisam atear fogo na estátua do Leopoldo II para a gente reconhecer que ele era um genocida. Aquela estátua presente ali, ela era um símbolo da nossa ignorância seletiva sobre a história. E agora? Olha a ressignificação gigante desse objeto. Isso é história. Percebe a contradição enorme que existe em defender a preservação de objetos porque eles são resquícios do processo histórico, mas ao mesmo tempo negar que o processo histórico se desenvolva, porque protesto é processo histórico. Aliás, o Banksy, que nasceu em Bristol, sugeriu botar a estátua do Colston de volta lá, mas fazer uma comissão de outras estátuas representando os manifestantes no ato de derrubar a estátua do Colston, ou seja, eternizando o protesto. Eu estava discutindo com um pesquisador da área e ele disse que isso é brincar com o passado. E eu discordo. Eu acho que isso é analisar o passado e como ele se transforma em memória coletiva, o que diz muito sobre as nossas escolhas atuais enquanto sociedades e comunidades. Aliás, em Richmond, nos Estados Unidos, o que aconteceu foi o seguinte: a estátua de um general confederado foi pichada com denúncias de violência policial e projetaram nela os dizeres da manifestação, e diante disso, as autoridades optaram por removê-la. O prefeito disse o seguinte: essa cidade não é mais a capital dos confederados e, portanto, não deve se apresentar como tal. Isso mostra muito claramente que a maneira como o espaço público reflete os nossos valores, ela é uma escolha, inclusive porque os recursos que vão para a manutenção desses monumentos são atuais. Em muitas discussões sobre reformar ou abolir qualquer tipo de sistema, sempre surgem umas falas do tipo: mas não dá para mudar porque é muito complicado, porque qual a alternativa? Boa pergunta. A Alemanha é um excelente exemplo de alternativa. Ela é um grande caso a se estudar quando se trata de como lidar com um enorme trauma histórico. Dá para falar sobre isso por horas, eu só vou citar aqui um artigo de uma pesquisadora chamada Cecily Harris, que usa o termo contra-monumento para tratar dos memoriais que foram pensados para relembrar o Holocausto, sem dar a ele um selo de aprovação coletivo. E esse intuito, para não homenagear um fato histórico, se manifesta na sua criação, nas pessoas que são envolvidas, na aparência, no local, na existência do monumento, que também está, nesse caso, aliada a todo um projeto educacional que envolve currículo escolar e museus com o mesmo intuito. Enquanto em outros lugares a narrativa hegemônica dos monumentos que a gente está falando aqui, ela é reforçada por um currículo escolar que chama colonialismo de desenvolvimento, que chama invasão de descoberta e que chama genocídio de missão civilizadora. Um outro exemplo de alternativa, talvez, é Budapeste, onde a sociedade local julgou que não cabia ter mais monumentos comunistas espalhados pela cidade. O que aconteceu foi que essas estátuas foram removidas e foram todas colocadas num mesmo parque, que virou como se fosse um cemitério desse momento histórico,
Ou seja, não foi apagado, mas foi removida da experiência diária do espaço urbano, onde elas estavam impondo seu significado, que foi julgado que não cabia mais. Em Londres, um protesto também desencadeou uma iniciativa pública. A estátua do primeiro-ministro do Império Inglês, Winston Churchill, foi pichada também durante um protesto para lembrar que Churchill era racista. O picho foi apagado, mas o prefeito de Londres propôs renovar, na verdade já existia, uma comissão para avaliação de monumentos, que vai revisar e melhorar a diversidade dos monumentos públicos de Londres. Farão parte dessa comissão historiadores, líderes de comunidades locais, especialistas nas artes, coletivos de artistas e subprefeituras. Ou seja, há muitas camadas para se entender como se fazer isso enquanto sociedade, como iniciativa governamental. Mas nada disso estaria recebendo atenção e recursos antes do protesto. É só ver os abaixo-assinados que estavam lá sentados, reunindo poeira todo esse tempo. As complexidades dessas discussões têm outras nuances ainda. Por exemplo, o fato de que personagens históricos assumem um caráter coletivo que pode não refletir tudo o que aquela pessoa foi, ou que ela foi para diferentes culturas. O Gandhi, na Índia, é homenageado no parlamento como símbolo da luta anticolonial, que é importante para os indianos até hoje. Mas, para países africanos como Gana e África do Sul, Gandhi é um símbolo do racismo e da segregação. Percebe? Tem muito a se discutir a respeito disso, eu só queria começar a trazer a discussão a partir dos acontecimentos de agora, né, com esse foco, mas ela continua aberta, vamos trocar ideia sobre. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!